Peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, do versos 4 a 9. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos de 4 a 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 4 a 9. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 4 a 9. E a palavra de Deus diz assim: Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra, Pai, que nos muda, que nos molda, que nos enche da tua presença, Pai. Fale conosco neste momento, Pai. Transforma o nosso ser, o nosso coração e a nossa mente, Pai. Seja conosco neste tempo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, hoje é um dia de festa, festivo, e eu fiquei toda semana ali pedindo a Deus, Deus, o que eu levo para o seu povo, para a sua igreja? E eu lendo esse texto, e fui lendo, e eu fico pensando que nós precisamos enxergar a igreja com os olhos de Cristo. Por que eu digo isso? Quando a gente lê esses versos, quando a gente lê esta carta, assim, esse início, a gente pensa assim: que igreja maravilhosa deve ser essa igreja de Corinto. Olha o que o apóstolo Paulo escreve deles. Sempre dou graças a vocês pelo testemunho, porque vocês têm todos os dons. Mas quando essa parte, então, ela termina e o apóstolo Paulo, então, inicia toda essa sua carta, nós vemos uma igreja cheia de problemas, desafios e todos os tipos de lutas. Nós vemos uma igreja que passa por uma divisão. Tem uns que dizem que é de Paulo, outros dizem que são de Apóstolo, de Paulo, de Apolo, outros dizem que são de Pedro, e outros dizem que são de Cristo. E aí a carta vai, então, acontecendo, e nós vamos vendo que a igreja está com problemas morais. Tem um certo homem que está saindo com a madrasta dele, com uma mulher que não é dele. Isso está acontecendo no meio da igreja. Quando a gente fala da ceia, então, o que eles fazem? Tem gente se embriagando no meio da ceia. Gente tomando vinho demais. Mas veja, nós precisamos enxergar a igreja com os olhos de Cristo. Porque quando o apóstolo Paulo escreve, então, aqui, começa essa sua carta, veja
o tom dele, ele agradece a vida desta igreja. Como que alguém pode agradecer a vida desta igreja? Veja as lutas, problemas, desafios. E quando eu li esse texto, eu fiquei muito em paz. Porque a gente pensa assim, né? Quem será que plantou essa igreja aqui? Porque o culpado deve ser o cara que plantou a igreja. Não deve ter ensinado direito. Mas a gente vê que quem que plantou essa igreja por 18 meses foi o apóstolo Paulo. Isso me traz paz, porque muitas vezes a gente como pastores, a gente se culpa. Quando alguma coisa não vai bem na igreja, a gente fica ali triste, pesaroso, fala, mas eu ensino tanto, eu falo tanto, e o povo parece que não aprende. Mas vejam, como que o apóstolo Paulo, então, ele tem os olhos de Cristo sobre essa igreja. E o verso 4 diz que ele dá graça pela vida deles, por causa da graça de Deus que foi dada à igreja em Cristo. Vejam que apesar de todas as lutas, problemas, o apóstolo Paulo decide ver a parte boa da igreja. Tudo o que Deus tem feito no meio daquele povo. Paulo reconhece que aquela igreja tinha deixado marcas positivas na sua vida. E quando eu me lembro disso, eu me lembro dessa igreja. Quantas vidas que essa igreja, nos seus 27 anos e mais, marcou positivamente a vida de muita gente. Mesmo com suas lutas, problemas, desafios. Mas tem gente que sempre olha a igreja com seus olhos críticos. Ah, mas a igreja, eu quero trocar de igreja, porque a igreja que eu estou indo tem muito problema. A igreja que eu estou indo tem um povo que é complicado. E meus irmãos, se você achar alguma igreja que seja boa e perfeita, me fala que eu quero fazer parte com você. Eu quero ir junto com você. Porque todas as igrejas são feitas de problemas, lutas e desafios. Mas vejam que o apóstolo Paulo reconhece que Deus tem feito obras no meio deles. E a igreja precisa sempre caminhar, lembrando de que Deus tem sempre agido no meio do seu povo. E muitas vezes a gente se esquece disso. Nós olhamos apenas para as lutas, dificuldades, para o outro, mas a gente não vê as maravilhas e obras que Deus tem feito no meio da igreja, porque Cristo vê assim. E é isso que o apóstolo Paulo está reconhecendo aqui. Ele diz: Deus está dando graça a vocês, e eu sou grato pela vida dessa igreja. E aí a gente vê que o apóstolo Paulo enxerga a igreja pela ótica de Cristo. E ele sabe que Deus pode fazer maravilhas, mesmo em meio de lutas e problemas. Mas vejam, que no verso 5, olha o que ele diz. Porque assim, em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Gente, veja que parece algo contraditório. Quando a gente lê essa carta toda, a gente vê que é uma igreja cheia de conflitos, lutas. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus tem enriquecido a sua igreja
com todo tipo de conhecimento e da palavra dele. Dia após dia, Deus tem agraciado a sua igreja. E isso mostra que mesmo diante de problemas, eles são uma igreja que estão sendo enriquecidos por Deus dia após dia. Mas muitas vezes o que a gente faz? Nós temos uma ideia de medir a igreja por vários tipos de réguas. Se a gente ver essa carta, a gente vai dizer assim: não pode ser que a igreja de Corinto é uma igreja de crente. Não pode ser que Deus habita no meio desse povo. Não pode ser que Deus ame esse tipo de gente. Mas o apóstolo Paulo está demonstrando que dia após dia Deus está capacitando a sua igreja, ensinando, dando a eles o conhecimento que vem dele, que vem da palavra dele. É uma igreja que mesmo diante das lutas, tem avançado conforme Cristo quer, irmãos. E esse é o nosso desafio como igreja de Cristo, seja ela onde for, ver sempre o que Deus está fazendo em nosso meio. Mas infelizmente nós temos uma facilidade de enxergar somente os problemas da igreja, os defeitos, mas a gente não vê as obras maravilhosas que Deus está fazendo no meio do povo. E pode ser que alguém pense assim: como que nós podemos ser então ricos em Deus? E aí a gente se esquece que o Espírito Santo que habita em nós, dia após dia, vai nos enchendo de Cristo e de Deus, e nos moldando e nos transformando. Nós vemos que o mundo sempre oferece o tipo de riqueza que o dinheiro pode comprar. Mas muitas vezes a gente não nota que nós, como igreja, estamos recebendo a maior riqueza, que é a presença de Deus em nós, dia após dia, irmãos. Mas os nossos olhos sempre têm a facilidade de olhar para as lutas e problemas. E o texto continua, e no verso 6, então, ele diz assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Isso é uma coisa que nos intriga, porque a gente não consegue entender como que esse tipo de igreja testemunha a Cristo. Porque volto a dizer, os nossos olhos estão sempre centrados nos problemas. Mas o apóstolo Paulo está vendo a igreja na ótica de Cristo. E a ótica dele é: vocês têm testemunhado a Cristo. E uma coisa que nós somos chamados a fazer como igreja, dia após dia, é testemunhar desse Cristo. Muitas vezes nós confundimos o que é igreja, como se a igreja acontecesse somente no domingo, das 7 às 9. E que depois das 9 eu coloco outro tipo de roupa e digo assim: eu não sou mais agora da igreja de Cristo. Daqui 7 dias eu volto a ser. Mas amanhã, quando a gente se levanta, pega um carro, pega um ônibus, vai para o trabalho, nós somos a igreja de Cristo espalhada por toda a cidade de Campinas. E a pergunta que cabe a mim e para
todos nós, será que o testemunho de Cristo está assim em nós? Será que as minhas práticas, a minha fala, minhas atitudes testemunham quem Cristo de fato é? Que de fato Ele me transformou e que agora eu sou santificado dia após dia? E que eu sou parte desse corpo e que eu vivo para testemunhar a Cristo e que esse reino de Deus se espalhe em toda a terra, irmãos. Vejam que enxergar a igreja com os olhos de Cristo é lembrar que o nosso dever como cristão é todos os dias testemunhar a Cristo. Mas nós temos uma facilidade de vestir uma máscara. E a gente então vem à igreja, e aqui é um povo muito legal, muito bacana. Mas quando chega amanhã, o que eu faço no meu trabalho? O que eu faço com a minha família? Como que eu faço na minha casa? Será que meus atos mostram a Cristo? Mostram que eu sou essa luz de Cristo? Se você certamente ligar a sua TV, principalmente à noite, de madrugada, você vai ver que parece que para ser igreja hoje, você não precisa ter uma vida que testemunha Cristo. Para você ser igreja hoje, você tem que ter um carro melhor. Você tem que ter um emprego que ganhe 4, 5 vezes mais. Você tem que ter uma casa muito melhor. Mas a igreja de Cristo não é assim medida pelo que nós temos, mas pelo testemunho que nós damos aí fora. E é isso que nós precisamos se lembrar, dia após dia, irmãos. E eu rogo isso, peço isso a Deus, que nós, como igreja de Cristo, tenhamos isto como uma centralidade. Eu quero viver para testemunhar a Cristo. Eu quero que meus amigos, minha família e meus colegas vejam a Cristo em mim. Muitas vezes a gente pensa, como ganhar o meu próximo? Como falar de Cristo para o meu amigo e irmão? Tem uma história que o pastor Tim Keller conta, de que na empresa de um moço da igreja dele, de Nova York, teve uma moça que fez um erro no trabalho. E aí, teria que ter um desconto no pagamento dela. E aí o chefe dela então diz assim para o seu superior: esse desconto dela, pode deixar que eu vou assumir. Desconta de mim. E o testemunho dele é que quando toda essa história acaba, essa moça diz assim: por que você agiu assim comigo? E aí ele conta a história de Cristo para ela. Porque eu também tinha uma dívida enorme. Eu tinha uma dívida também impagável. E Cristo decidiu pagar um preço por mim. E aí então a moça faz essa pergunta: me fale mais sobre esse Cristo, que eu quero conhecê-lo. Mas infelizmente, muitas vezes, com as nossas práticas e atitudes, tem gente que não quer ver esse Cristo. Porque às vezes nós somos tão grosseiros, rudes, ruins, que alguém diz assim: eu não quero esse Cristo que esse rapaz tem, que essa moça tem. Porque nós estamos tão pensando em tantas coisas e a gente se esquece do chamado de ser igreja, que é testemunhar a Cristo todos os dias. E aí o texto continua.
Olha o que aconteceu ao vivo aqui. A tampinha ela caiu aqui dentro. Não tem problema não, tá, gente? Que ela está limpa. Vejam, no verso 8, o que ele diz agora sobre ver a igreja com os olhos de Cristo? Ele diz assim, e ele também, desculpa gente, 7, de maneira que não lhes falta nenhum dom enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que é uma igreja com lutas, desafios, problemas, mas o apóstolo Paulo diz assim, não falta nenhum dom a vocês. E o grande problema da igreja de Corinto, não, Adilson, não, precisa não. Eu já coloquei comida muito pior, filho, na boca. Não tem problema não. Eu tive giardia já, gente. Não vai ser essa aguinha não, viu? Então vejam, no 7, o que ele diz? Vocês têm todos os dons. Não falta nenhum dom a essa igreja. Itamar e Gerson, que igreja maravilhosa é essa, imaginou? Na hora de uma reunião de liderança, você reúne a igreja, você olha e diz assim, que igreja maravilhosa, eu tenho todos os dons aqui. Gente que dá aula, gente que serve. Mas o problema dessa igreja era a forma que eles tratavam os dons que Deus deu a eles. E a gente vê no teor da carta que eles estavam discutindo a questão dos dons. Que dom que é maior? Qual dom é que você tem? Ah, olha o dom que eu tenho. Deus foi muito melhor comigo do que com você. Veja como nós podemos usar o dom que Deus nos dá para edificação da igreja, para que a gente traga problemas. E uma questão que fica aqui para todos nós é: você tem um dom. Se você faz parte da igreja de Cristo, você tem um dom. E como que você edifica a igreja com o seu dom? Como que você serve a igreja com o seu dom? Mas muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente esconde o dom que Deus nos dá, o presente dele, para edificação mútua da igreja. E aí tem gente que ainda diz assim, ó, nossa, a igreja está com um problema sério em tal área. Olha, eu vou trocar de igreja porque eu preciso de uma igreja que me sirva em todas as áreas. Mas se esquece que muitas vezes está negligenciando um dom que Deus dá para edificação da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E se você faz parte do corpo, você tem uma função. E se você não tem uma função, ou não está executando a função no corpo, a igreja pode estar deficitária, porque você não executa os dons que Deus te dá. Mas lembre-se, a gente gosta de ver todos os problemas da igreja. Meus irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 12, mas eles negligenciavam esse dom. E esse é um alerta para mim e para você. Como a gente age com o dom que Deus nos dá para edificação da igreja dele.
Se você tem o dom da música, de mestre, de servir, sirva a igreja, irmãos. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o Adilson aqui, tocando o violão, vi o Douglas ali. Isso aqui, gente, é o quê? Eu quero servir a igreja. Deus me deu um dom. Eu quero servir a igreja, eu sou parte desse corpo. Mas muitas vezes a gente negligencia aquilo que Deus nos dá. E era isso que a igreja de Corinto estava então aqui fazendo. E no verso 8 então ele diz assim: e ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, irmãos, vejam como que Paulo enxerga a igreja de Cristo. E o que ele diz é que Cristo está sustentando a igreja dele, dia após dia, que é Cristo que mantém a sua igreja viva, de pé, salva, para que quando chegue no dia da volta dele, a igreja se encontre irrepreensível. Mas aí a gente pensa assim: como que pode uma igreja dessa? Quando Cristo voltar, eles se encontrarem assim. Mas lembre-se, quando nós somos chamados para ser igreja, nós somos parte agora desse corpo maravilhoso que Cristo é o cabeça. E a Bíblia nos diz que Cristo amou a sua igreja de uma tal forma que Ele se entrega por ela. Eu sou pecador e você é pecador. E o que nos, mantém firme, não é aquilo que eu faço, que você faz, mas é aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo está vendo que apesar de todas as lutas, ele diz assim: Cristo está com vocês até o fim, para que no dia da volta dele vocês sejam encontrados de maneira irrepreensíveis. Porque agora quando Deus olha para nós, Ele não olha mais com olhos de condenação, irmãos. Porque a Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte. Mas para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há mais. E Paulo está vendo como que a igreja, mesmo com suas lutas, desafios e de problemas, na volta de Cristo, ela vai ser vista sem mancha, sem mácula, limpa. Não porque eu sou justo, não porque eu sou bom, mas porque Cristo me fez alvo mais que a neve pelo seu sangue. Cristo me limpou. Cristo me fez uma nova criatura nele. E aqui a gente se lembra da perseverança dos santos. Que a igreja de Cristo em toda a história passou por dificuldades, irmãos, de todos os tipos. Mas 2000 anos depois de Atos, há no Parque Itajaí uma igreja de Cristo. E uma igreja com lutas, dificuldades, dores, mas uma igreja que se mantém firme em Cristo. E eu quero que vocês se lembrem disso, que Cristo está conosco
todos os dias. Que Cristo é que sustenta, que nos guarda, que nos guia e que nos faz perseverantes. Teve a época das eleições, e aí eu ouvia muita gente assim, mas se ganha um e ganha outro, a igreja... Eu falo assim, meu irmão, você acredita mesmo que algo pode parar a igreja de Cristo? Se você acredita nisso, que um partido, que um homem, qualquer ele que seja, pode parar o avanço da igreja, você não conhece a Cristo. Porque nós somos essa noiva dele. E lembre-se disso, como que ele fecha, no capítulo 9 ele diz, fiel é Deus, fiel é Deus. Eu lembro que até um tempo, tinha uma frase aqui, né? Deus é fiel. E nós, como igreja, precisamos se lembrar desse fato todos os dias. Deus é fiel. E eu acho tão lindo quando a Bíblia diz assim, que Ele é fiel e justo para nos salvar e perdoar quando a gente confessa. Por que eu digo isso, irmãos? Pode ser que se a gente estivesse lá, a gente diria assim, essa igreja de Corinto, ela não pode ser salva. Tem muita gente ruim aí nessa igreja. Olha que igrejinha complicada essa, com cada tipo de gente aí dentro. Mas o apóstolo Paulo nos chama a ver a igreja pela ótica de Cristo. E quando a gente vê a igreja pela ótica de Cristo, a gente se lembra que a cada dia nós estamos sendo moldados e transformados por Ele. Lembre-se que a cidade de Corinto é uma cidade totalmente depravada, imoral, de todos os tipos que você pense. Mas há uma igreja de Deus no meio de uma cidade dessa. E quando eu pensei nisso, eu fico pensando, a cabeça do pastor Gerson, por exemplo, quando alguém chama ele para vir plantar uma igreja no Parque Itajaí, em 88, 89, era uma loucura isso, era uma loucura, num bairro que todo dia era assim, era notícia de morte, violência, mas o que eu quero que vocês se lembrem hoje, que assim como foi a igreja de Corinto, bênção para as pessoas, essa igreja também foi bênção para muita gente. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Fiel é Deus. E é por isso que a gente pode acreditar na igreja. Lembra uma música quando a gente cantava quando assim era pequeno? Eu sou fraco, mas Cristo não. Ele segura na minha mão. Quando o vento muito forte vem ao meu redor, quando o vento... Isso é algo bom, viu, gente? Ensina as crianças as músicas que gravam. Por que eu digo isso? Olhe para a igreja com os olhos de Cristo, lembrando que apesar das lutas, problemas e dificuldades, Deus continua fiel para conosco, irmãos. E é isso que nos faz crer e acreditar na igreja. Eu fico pensando, o que faz nós, num domingo chuvoso,
vir à casa de Deus? É porque a gente sabe que nós somos fracos. E quando a gente chega aqui, nós encontramos um irmão que faz parte do meu corpo. E a gente compartilha as cargas. E a gente ora junto. E a gente se lembra de que Deus tem sido fiel a todos nós. E aqui eu quero concluir, irmãos, com 3 coisas. Primeira, lembre-se, não existe a igreja que tem nas suas características a perfeição. Nunca busque isso. Nunca busque isso. Lembre-se disso, a igreja é feita de gente que precisa de Cristo. Lembre-se que nós estamos aqui, não é porque a gente é bom. Tem gente que acha isso, que a igreja é lugar de gente que se acha bom, mas não é isso. Nós estamos aqui porque a gente sabe que nós somos imperfeitos e falhos, e nós precisamos de um Cristo para nos salvar. Por isso eu sempre digo, ame a igreja. Ame a igreja. Eu gosto daquela ideia de que a igreja é igual a arca de Noé. Vocês já pensaram como que estava ali dentro? Cheio de bicho. Xixi, cocô, xixi, cocô. Como que era o cheiro ali dentro? Horrível. Ruim. Mas é melhor estar na arca do que lá fora. E, assim é a igreja. Não desista da igreja. Olhe para a igreja com os olhos de Cristo. Segundo, não use seus dons de maneira errada, irmãos. Se você faz parte da igreja, você tem um dom. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Não negligencie seu dom. Esse presente para edificação do corpo de Cristo. Lembre-se, você faz parte do corpo. E muitas vezes, a igreja morre aos poucos, porque tem parte do corpo que não está funcionando, irmãos. Pense assim, no nosso corpo. Se o fígado fala assim, eu acho que eu não quero mais trabalhar, eu acho que eu não sou tão importante para o corpo, o que acontece com a gente? Morre. Mas a gente sempre olha assim, a igreja está tão difícil, a igreja. Mas a gente tem dificuldade às vezes para executar e ter um compromisso sério com os dons que Deus nos dá, irmãos. Lembre-se disso. Terceiro ponto. Seja sempre uma testemunha genuína de Cristo. De uns anos para cá, nós temos visto muitas vezes a igreja ser envergonhada por gente que fala de Cristo, mas tem ações e falas que são do diabo. Seja um crente genuíno, testemunhe de Cristo. Toda quinta-feira, eu, Diego, Christian que está aqui, tem o Cauã também que está assim ali dentro. Tinha o Adilson que também ia antes. A gente jogava bola. E você quer ver uma coisa para crente ser envergonhado? É no futebol. Meu Deus do céu. Parece que o Espírito Santo sai fora do cara. Por quê?
Porque a gente esquece de testemunhar. É uma coisa que eu sempre ensino à igreja. Crente que muitas vezes quer criar assim, uma bolha. Eu só como pizza com crente, só jogo bola com crente, só vou no cinema com crente. Cristo quer que a sua igreja saia ao mundo. Saia ao mundo. Mas que você testemunhe de quem Cristo é. Genuinamente e verdadeiramente. Para que todos vejam quem é a igreja de Cristo. Meu irmão, eu não tenho dúvida que essa igreja, que hoje faz 27 anos, 26, olha eu assim aumentando o ano, gente, é profecia isso daí. Ela vai chegar aos 50, aos 100, como tem assim, igreja nossa, com mais de 100 anos. Esses dias foi na nossa igreja o pastor da IPI de Mojimirim, que é uma igreja de 100 e alguma coisa. E se você vê toda a história dela, nem sempre foi só coisa boa. Tem momento em que a gente pensa assim, cara, o que está acontecendo com a igreja? Tem momento que bate aquele desânimo. Mas aí nós somos renovados por Cristo, dizendo assim, vale a pena servir a minha igreja. E eu admiro muito os dois pastores que estão aqui, pela perseverança deles, pela luta, por acreditar que aqui é uma igreja que Cristo tem feito a sua obra, irmãos. E que você se lembre disso. Volte para casa hoje renovado, cheio, se lembrando assim, ah, que bênção ser da igreja de Cristo. É difícil às vezes, mas é abençoador, irmãos. Que você busque isso, irmãos, dia após dia. Lute por isso, persevere nisso. Porque vale a pena a gente ser dessa igreja de Cristo. E eu sou prova viva disso. Se eu estou aqui hoje, é porque alguém acreditou que um adolescente muito rebelde poderia ser alcançado por Cristo. E quem acreditou nisso, tem aqui a Vilma, foi minha professora, o Marcelo, o pastor Gerson, o Itamar, assim, a Lucy, tantos outros que talvez nem hoje assim estão aqui. Mas eu fui fruto do trabalho de alguém, desse testemunho de alguém. E que você se lembre disso. Que vale a pena a gente se entregar e viver pela igreja de Cristo. Amém, irmão? Eu quero orar pela sua vida. Abaixa a sua cabeça. Santo e amado Deus, nós somos tão falhos, ó Pai. Pecadores, miseráveis, ó Deus. Nós não somos nada, ó Pai. Mas mesmo assim o Senhor, na Tua graça, bondade e misericórdia, nos chamou para ser a Sua igreja, Pai. Para que a gente viva e testemunhe sobre Cristo, ó Pai. Mas muitas vezes, ó Pai, na caminhada a gente se esquece da beleza que é a igreja, ó Pai. Que a igreja, assim, apesar das lutas e dificuldades, ela continua sendo santa. O povo escolhido de Deus. E o povo que lá em Apocalipse diz que foi visto uma grande multidão de todas as tribos, povos e raças. Gente que nessa terra talvez muita gente não deu nada, mas que a gente se lembre da beleza
da graça, da bênção que é fazer parte da igreja de Cristo, ó Deus. Que o Senhor continue em nós a boa obra que o Senhor iniciou, Pai. Que o Senhor reanime em nós os nossos dons, ó Pai. Para que a gente não veja mais a igreja como peso, ó Pai, como sacrifício. Mas para que a gente veja a igreja como bênção dos céus, ó Pai. Ah, que alegria fazer parte da igreja de Cristo na terra. É uma igreja que muitas vezes está machucada, está ferida, mas ela continua a caminhada, Pai. Tu sabes, ó Deus, todos os desafios desse conselho, dessa igreja, Pai. E nós rogamos, ó Pai, que Cristo continue, ó Pai, a ser a base desta igreja, Pai. A sustentar esta igreja e esta casa, Pai, renovando-os dia após dia, ó Pai. Nós somos gratos a Ti pela vida desta igreja neste bairro, ó Pai. Foi sonho do Senhor, ó Pai, plantar esta igreja aqui, ó Pai. E que foi bênção na vida de tanta gente, ó Pai. E pode ser que tenha gente que saiu, ó Pai, dizendo assim, mas aquela igreja tinha muita gente ali que era imperfeita, ó Pai. E que a gente se lembre hoje que nós somos sim imperfeitos, mas salvos e redimidos por Cristo Jesus. Que nós sejamos renovados pela Tua palavra, Pai. Que nós possamos nos lembrar da beleza da igreja de Cristo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo, aquele que nos comprou, que nos redimiu e que nos salvou, ó Pai. Amém e amém.